Oi, turma do livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca, no capítulo 19, Profeta do Caos. Na solução de qualquer problema, ou pior problema, é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Albino Teixeira. Problemas incomodam, muitas vezes machucam, mas a maneira de lidar com eles pode agravar a dor ou suavizá-la, até o ponto de fazê-la desaparecer. Na vida, não importa tanto o que nos acontece, mas sim como reagimos ao que nos acontece. A maneira de reagirmos pode nos levar à derrota ou à vitória sobre as dificuldades. A forma de reagir é que, no mais das vezes, vai determinar o tipo de conduta que teremos diante dos obstáculos. Se vamos nos tornar vencedores ou vencidos, basicamente temos duas maneiras de reagir às adversidades, ambas ligadas à forma como interpretamos os fatos que nos ocorrem. A primeira delas, talvez a mais comum, é a que tende para um olhar pessimista, mais dramático, que potencializa a dificuldade e minimiza, quando não neutraliza, a nossa capacidade de enfrentamento e superação do obstáculo. Esse olhar também nos põe como vítimas indefesas e impotentes diante do problema, para o qual acreditamos não haver saída alguma. Quando assim agimos, colocamos uma carga extra de aflição aos infortúnios, tornando o nosso fardo muitas vezes mais pesado do que somos capazes de suportar. A outra forma de reagir, de melhores resultados, acentua um olhar mais positivo e mais otimista sobre os desafios da vida. Ela não ignora o problema, mas não lhe dá uma dimensão maior do que possui. Não anula nossa capacidade de enfrentamento da prova e acredita firmemente que para todo problema sempre há uma saída. Pode nos parecer algo simplista demais, mas escolher um modo de reagir ao problema sem os cenários catastróficos que a nossa mente costuma engendrar não deixa de ser uma estratégia mental que nos blinda dos efeitos nocivos que as aflições excedentes nos causam. Eu diria que é um mecanismo de autoproteção, a fim de que a preocupação com o problema não transborde e alague a nossa vida com mais problemas ainda. Como o homem se transforma naquilo que ele pensa, é fácil deduzir que as chances de superação dos reveses dependem da forma como os interpretamos. A interpretação pessimista nos enfraquece psicologicamente, abate a nossa autoestima, mina as nossas forças, destrói a nossa motivação, provoca danos à nossa saúde e piora os nossos relacionamentos. Fácil prognosticar um futuro desolador que não seria necessariamente o nosso destino, mas uma decorrência da escolha fatalista que fizemos. Como diz Blair Justice, professor de psicologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade do Texas, o controle cognitivo origina-se da crença de que podemos amenizar um impacto negativo de uma situação pelo modo como encaramos o problema. Significa que, preferindo ver as perdas, agressões, frustrações e reviravoltas estressantes na vida com menos dramaticidade, nunca como o fim do mundo, anulamos o seu poder de nos causar dano. Já o olhar mais positivo, otimista e, por isso, confiante com a menor carga de dramaticidade possível, aquele que encara as crises como oportunidades de crescimento nos predispõe a enfrentarmos as tempestades com força redobrada, com a fé que remove montanhas, com pensamento voltado para soluções que haveremos de encontrar. Além do mais, o otimismo, por nos tornar mais simpáticos e agradáveis, atrairá pessoas boas ao nosso convívio. E isso será também importante fator de apoio emocional nos momentos de turbulência. Leon Denis afirma que o simples fato de olharmos de frente para o que chamamos o mal, o perigo, a dor, a resolução de os afrontarmos, de os vencermos, diminui-lhe a importância e o efeito.
essa a atitude positiva para quem deseja chegar à vitória. Do ponto de vista espiritual, a interpretação otimista é a mais recomendada, pois, de acordo com André Luiz, geralmente o mal é o bem mal interpretado. Daquela experiência difícil surgirá uma nova situação melhor do que aquela em que nos encontrávamos antes do problema. Enfim, nada de ser profeta do caos. A gente tem mania de ver pelo lado pessimista de tudo. É ou não é? Toda vez que ocorre um problema, nenhum de nós olha aquilo com um sorriso no rosto. A gente não tem essa perfeição moral ainda. Toda vez que um problema novo surge, a primeira coisa que passa, e agora? O que eu vou fazer? É um olhar pessimista. Por mais que seja uma fala que eu preciso fazer algo, no fundo, lá dentro você está preocupado. E a preocupação é um lado pessimista, porque ela preocupa a mente. Está acontecendo, mas você não sabe como resolver? Acalma teu coração. É difícil? É. Ora, pede uma intuição para o plano espiritual. Aquelas pessoas que você mais confia, que estão do seu lado, que são do seu vínculo familiar ou amigos, ligue para elas, divida a sua preocupação e vá buscando através de força, de pessoas, de opiniões, ou até mesmo pela humildade que na hora a gente tem que ter, deixar que alguém faça por você se você não pode fazer. Delegar a pessoas aquilo que você já não consegue mais. Eu tenho aprendido isso na raça, gente. Porque tudo que aparece eu quero resolver, na minha vida e na vida do outro. E eu sofri muito no começo, quando a comorbidade me pegou, que eu via problemas na família, saúde do meu pai, da minha mãe, eu via problemas nos amigos, que eu não conseguia ir lá para resolver. Eu perdi o meu pai sem saber que era o último dia dele. Eu não sabia, a gente nunca sabe quando a pessoa vai morrer. Mas ele estava em casa passando mal, na casa dele passando mal. Meu irmão me ligou e falou, eu tô indo para o hospital com o pai, ele não tá bem. Eu falei, você não trabalha, então você fique com o pai aí que eu vou depois. Porque o que eu vou fazer no hospital? Eu preciso trabalhar. E para mim era mais cômodo, falando a grosso modo, né? Ir para a escola, sentar e dar aula 8 horas sentada, que é o que eu estava fazendo no finalzinho da minha carreira. Eu não tinha mais condições de ficar muito tempo em pé. Ou ir para o hospital e ficar esperando o médico passar e me dar notícia. Porque quem estava fazendo o serviço era o médico. Eu não podia fazer nada pelo meu pai. Ele estava lá dentro da emergência, lá a gente não pode ficar junto, é só horário de visita. Aí eu falei pro meu irmão, você vai nos horários de visita e eu vou trabalhar, porque o que eu posso fazer aí? Logo quando começou a me dar comorbidade, eu fiquei internada com meu pai 3 meses no hospital. Eu às vezes andava segurando pelo corrimão do hospital de fora a fora, porque eu não tinha força nas pernas. Descer a ladeira do hospital até o ponto de ônibus, muitas vezes eu ia cambaleando, tropeçando, esbarrando nas pessoas por falta de apoio. Então eu fui percebendo que eu fui perdendo força. Eu não tinha mais muito o que oferecer. Aí você começa a delegar para as pessoas, porque você não consegue fazer mais. Ou você faz isso e vê o problema sendo resolvido, pelo menos de alguma forma, ou você sofre dobrado, porque você não tem mais como fazer. Esses dias, um outro exemplo tosco, né? A minha caixa d'água deu problema. Antigamente, qualquer problema que tinha lá nas alturas, eu subia a escada e ia lá resolver. Agora eu não consigo subir na escada, eu não sabia o que estava acontecendo na caixa d'água. Eu comecei a ligar para empresas para ver quem podia vir aqui olhar minha caixa d'água. Uma pessoa me cobrou R$ 750 se fosse para trocar a boia. R$ 750 para trocar uma boia.
Aí o problema parecia que estava aumentando, porque aonde que eu ia arrumar R$ 750 para trocar uma boia numa caixa d'água? E quem me garante que a pessoa ia fazer ia ficar bom, porque a caixa d'água é uma bomba relógio. Se ela não tiver bem colocadinha lá, vira uma bomba relógio. No momento que deu o problema, eu só sabia chorar. Falei, eu não consigo resolver. Se eu for pedir para alguém resolver, é R$ 750, eu não tenho para dar. E o problema parecia que estava virando. E a minha cabeça estava vendo o problema só crescer. Até que me deu um estalo, que eu tenho certeza que não foi sozinha. Com certeza o Gabriel, né, meu anjo de guarda, deu aquele cutucão. Falou, liga no depósito. Sempre que você precisou de uma ajuda extra, né, o pessoal do depósito sempre te ajudou. Até correr atrás de rato aqui dentro de casa, eles já fizeram isso para mim. Aí eu liguei no depósito, a menina que atendeu foi minha aluna, ela falou assim, olha, o funcionário que foi seu aluno, ele tá aqui ainda. E ele sempre te ajudou com uma coisinha ou outra, né? Falei, sim. Eu não vou falar o nome do funcionário, porque eu não sei se é bom para ele isso ou não. Às vezes a pessoa não gosta, né? Tem gente que não gosta que cita nomes. Então, enfim, eu peguei e chamei esse rapazinho. Ele foi meu aluno também. Chegou aqui, ele não queria me cobrar absolutamente nada. Foi lá, trocou uma pecinha, trocou a boia. Oh, tá aqui, professor, acabou. Não tem problema nenhum. Então, às vezes, a solução do problema não é a gente que vai dar, é uma pessoa próxima. Mas você tem que estar calmo para lembrar daquilo que realmente pode te ajudar. Porque se você não tiver calmo para lembrar, para sentir a intuição do plano espiritual, para poder resolver com equilíbrio a sua situação, você só piora ela. Se eu tivesse chamado a empresa, talvez não teriam feito direito, eu ainda ia gastar R$ 750, que eu não tinha nem de onde tirar. É assim. Se eu ficasse no hospital nos últimos dias do meu pai, com certeza era eu e ele internado, não era só ele. Porque eu já estava com a comorbidade, eu não conseguia ficar em pé de forma nenhuma. Então eu ia ficar lá junto com ele, internada. Tem coisas que nós só agravamos se a gente colocar o nosso dedinho no meio. Então tem coisas que a gente tem que respirar, buscar equilíbrio, buscar uma harmonia, ir em volta, ver com quem você pode contar, pessoas amigas, pessoas que estão no seu dia a dia, porque o simpático, como falou o texto, ele não fica totalmente sozinho. Ele pode ter solicitude, ele pode ter aqueles momentos dele, né, que ele mora sozinho, ele toma o seu chá sozinho, ele sai sozinho, mas numa hora do vamos ver, ele tem os amigos, porque ele é uma pessoa legal. Agora, se você é uma pessoa arredia, uma pessoa chata, uma pessoa implicante, você vai afastando as pessoas, né? E eu também já tive essa fase aí. Graças a Deus ela tá passando. Quem tá ficando comigo são aqueles que me aceitam, que entendem que eu também erro, que eu não sou perfeita. Porque as pessoas exigem perfeição umas das outras. E quando você não exige isso dos outros, eles também não exigem isso de você. Eu larguei mão de querer que as pessoas sejam como eu quero que elas sejam. Eu falo, hoje em dia é assim, olha, eu acho que se você fizer isso, se você fizer aquilo, fica legal. Ah, tá bom, eu vou ver. Tá bom, então vai ver. Antigamente não, eu ficava insistindo, né? Não, vai por mim que você vai conseguir. Muitas das vezes deu certo os meus pitacos, mas a que preço? As encrencas, as brigas que eu encarei para ver pessoas melhores. Aí elas ficam melhor e quem fica ruim sou eu. Então, cada um, né? Tem aquele ditado lá, bobo, que fala cada qual no seu quadrado, né? A gente tem que auxiliar as pessoas e não carregar no colo. E a primeira, né, diante das manifestações de adversidade, a primeira coisa que vem na gente é o vitimismo. A primeira coisa. Ah, por que comigo? Por que isso? De novo? Culpa não sei de quem lá, culpa não sei de quem. Nós temos mania de jogar isso aí nos outros, nas situações. Se eu pegar uma gripe, a culpa é da virada do tempo. Não fui eu que não tomei vitamina sabendo que o tempo ia virar. Se eu amanhecer com a garganta ruim, a culpa é porque esfriou. Não fui eu que não coloquei um cobertor sabendo que ia esfriar.
Então, nós temos mania de aumentar os nossos problemas e ainda arrumar um culpado para eles. E sendo que o maior culpado de tudo aquilo que acontece com a gente, seja de bom ou de ruim, somos nós mesmos. Nós temos uma educação, nós viemos de uma família, nós vivemos no meio social, temos gente em volta que influencia no nosso comportamento, no nosso pensamento. Tudo isso ok. Mas nós temos um negocinho chamado livre-arbítrio. Que mesmo eu estando no meio da guerra, posso ou não pegar uma arma e sair correndo no meio da guerra. Ou então eu sento e vou ler uma Bíblia, como aconteceu com o filme que eu assisti, que o soldado levou uma Bíblia e não catou na arma de jeito nenhum. E no meio da guerra. Então, o que nós precisamos entender é que no meio das nossas guerras, cabe a nós sair dando tiro para tudo que é lado, ou a gente senta, ora e pede um discernimento, pede um equilíbrio para resolver com calmaria aquilo que a situação está exigindo. A maneira mais correta é não fazer mais caos. Mas aí cabe a cada um de nós se vamos escolher isso